Questão bem interessante do CESP na prova de papiloscopista, mandada pelo aluno internauta Johnny Rafael. Obrigado pela participação, Johnny. Vamos lá, vamos ver a questão logo após a vinheta. Você já sabe, pausa o vídeo, faz a questão, depois volta aqui. Fez aí, cara, a questão, como eu te falei, bem interessante e tem um detalhe bem importante aí. Perceba que ele quer que a gente troque o conhecidos e os seios paranasais por conhecidas e cavidades paralelas ao nariz, certo? Mantendo, como ele diz, a coerência e a coesão no texto. Maravilha! Objetivamente, pegando só o período, a mudança seria essa aí. Popularmente conhecidas como seios aéreos faciais, cavidades paralelas ao nariz começam a se desenvolver precocemente na vida fetal. O que a gente vai ter? No texto original, de fato, o conhecidos concorda com os seios aéreos paranasais. Agora, a gente tem um ponto muito importante, cara. Primeiro, ok, o conhecidos concordava com os seios, mudando os seios por cavidades conhecidas, mesmo que não tenham, em relação à concordância, não confundam, mesmo que eu não tenha o artigo, seria conhecidas, tá? Não é como naquelas expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido, que fica água é bom, né? A água é boa. Aí a questão, quando a gente tem o verbo ser com predicativo, certo? Nessas expressões. É bom, é necessário, é proibido, é permitido. Não é qualquer adjetivo. Ah, nenhum adjetivo concorda quando o substantivo não tem artigo. Não, não, não. Não, não é isso, tudo bem? Então não tem essa história de porque não tem artigo, não concordaria. Concorda, concordaria, certo? Cavidades paralelas, popularmente conhecidas como seios aéreos, ok. Porém, já temos uma primeira questão semântica interessante aí. No texto, há um artigo, os seios aéreos faciais. Na reescrita, a banca propôs tirar o artigo, cavidades paralelas ao nariz, o que já muda, nesse contexto, uma questão de especificação ou generalização. Não que esteja gramaticalmente incorreta, só que aí está generalizado. Cavidades paralelas começam a se desenvolver precocemente na vida fetal, como se fossem algumas cavidades paralelas ao nariz, dentre várias outras. É diferente de as cavidades paralelas. Só existem essas e essas se desenvolvem. Veja com seios. Seios paranasais começam a se desenvolver. É diferente de os seios paranasais começam a se desenvolver. Sem o artigo, eu tenho uma generalização, alguns, dentre outros. Com o artigo, são só esses e esses se desenvolvem lá. Vou deixar para você aqui outras questões trabalhando semântica de artigo, tá? Para você não achar que é sempre assim. Vou deixar algumas questões bem interessantes aqui na descrição do vídeo trabalhando a respeito disso. Mas voltando para esse caso, então. Neste contexto, podemos sim dizer que já houve uma modificação semântica. Já aí, tirando o artigo, já são algumas entre várias. Agora, temos ainda outro ponto importante. O texto não para aí. E cara, embora na questão ele tenha sugerido essa modificação está em um texto. A gente nunca pode ignorar o texto. Como o texto continua? As funções desses seios não são totalmente compreendidas. Tal. Entre os principais seios do crânio humano destacam-se os seios maxilar, frontal e tal. Então, o texto é sobre os seios paranasais, que estavam citados justamente onde ele trocou por cavidades. Então, eu tenho dois problemas. Primeiro, perdemos o artigo, generalizamos alguns dentre vários. Mesmo que ele só tirasse o artigo, já perderia a coesão, talvez com o resto do texto, porque o resto do texto está especificando, são os seios e não alguns entre vários. Ok, mas ainda assim, trocando por cavidades, além de ter a questão da generalização, eu perco todos esses referentes dos quais o texto todo ia tratar. Eu coloquei para você só o comecinho do texto, mas o texto todo fala especificamente dos seios paranasais.
Então eu preciso dessa referência. Então quando trocou por cavidades, perdeu completamente todos os referentes, mais uma vez, além da generalização. Então, é o que eu falo, né? É pegadinha, é pegadinha, tirou o artigo, é pegadinha, porque vai mexer um negócio lá embaixo. Cara, lembre sempre disso, não existe pegadinha em concurso. Não existe. Quando eu falo é pegadinha, eu estou jogando para a questão uma responsabilidade que é minha, de fazer o quê? Ler a prova. Eu tenho que ler o texto, ok? Errada a questão, certo? Mas não porque é pegadinha, porque sim, eu tenho no texto o sentido da especificação e eu tenho no texto outras questões. Então, se por acaso errou por desatenção, acontece, mas nunca vamos falar assim, porque é pegadinha, não tenho nada para fazer. Não. Por que que eu não percebi isso? Para na próxima você acertar, claro, perceba detalhes, volte no texto sempre. Isso é muito importante e esse é o seu diferencial que está aqui comigo. Você sabe a importância de considerar sempre o contexto. Nada é sempre assim. Tudo depende de como o texto fez. E essa é a função da gramática. Ferramenta para a leitura textual. E é isso que a banca quer de você, certo? Não que você seja um bom decorador de tabelas, mas que você seja um bom usuário do idioma, que você saiba usar o idioma para entender textos e principalmente produzir textos. Maravilha? Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Não esquece de deixar o seu like aqui, se você aprendeu alguma coisa, vai me ajudar bastante. E claro, te espero aqui comigo no próximo vídeo. Até lá!